Fala aí, galerinha, eu sou o Rocha, esse é o Administração Explicada e hoje nós vamos falar sobre o Right Sizing. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, se não ouviu, vai aprender nesse vídeo, mas antes disso, não se esqueça, dê uma olhada no nosso site e no nosso Instagram e não se esqueça de deixar um like nesse vídeo porque ajuda bastante, beleza? Então vamos lá, o que é o Right Sizing? Ele é uma estratégia empresarial de reestruturação organizacional que busca alcançar a máxima eficiência do negócio através de um processo contínuo que envolve pessoas, processos, estrutura e tendências de mercado nessa busca por eficiência, ok? Então, isso é o Right Sizing. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês, dois exemplos, na verdade. Então, imaginem que você tem 3 maquinários, certo? Que cada maquinário desse produz 10 unidades de determinado produto. E aí, utilizando o Right Sizing de forma contínua, você vai perceber que você tem esse maquinário, de repente você tinha um só, aí você comprou mais um, aí você comprou mais um, e aí você percebeu que nesse ponto você consegue comprar uma máquina maior, que ela vai conseguir produzir até um pouquinho mais de unidade, e que de repente ela vai ser mais eficiente na questão de recursos, de repente ela usa menos recursos para produzir essa quantidade de unidades, e aí você passa para esse maquinário, você vende ou alguma coisa do gênero com esses outros 3 maquinários aqui, e você pega esse daqui, que é maior, que é mais eficiente, que tem a mesma capacidade de unidades ou um pouco maior a capacidade de unidades. Beleza? Isso é um exemplo de Right Sizing. Da mesma forma que você pode ter com pessoas. Então imagina que você tem 2 colaboradores. E aí cada colaborador desse consegue atender 5 clientes. Cada um deles. Só que como o seu produto é novo, de repente sua empresa é nova no mercado, você precisa desses 2 colaboradores, porque você tem que explicar sobre o produto, você tem que explicar sobre a sua empresa, então é um processo demorado. Só que a partir do momento que a sua empresa ela já fica conhecida no mercado, seu produto já passa a ser conhecida, essa necessidade de apresentação, ela pode deixar de existir. E aí é nesse momento que você percebe, olha, de repente eu não preciso mais de 2 colaboradores para ir nessas empresas, para apresentar a minha empresa, para apresentar o meu produto, porque elas já conhecem. Então o trabalho foi reduzido, então de repente eu consigo passar para uma pessoa só para fazer esse tipo de serviço. Então isso é mais um exemplo de como o Right Size ele vai funcionar, ele vai sempre buscar a forma mais eficiente de fazer aquele serviço, aquele trabalho, aquele processo produtivo, melhorar a estrutura e etc. E aqui eu vou falar para vocês as diferenças básicas entre o downsizing e o right sizing, porque apesar de serem semelhantes, eles têm as suas especificidades, eles são diferentes na sua essência, beleza? Então vamos lá. O downsizing, ele normalmente ocorre quando tem uma recessão na empresa, quando tem algum problema grave na empresa e a empresa ela precisa de uma solução rápida. Aí acontece o downsizing. E muitas vezes acaba acontecendo desse downsizing, ele de repente remover colaboradores importantes, setores importantes, processos importantes da empresa em nome da redução de custos. Enquanto que o right size, ele é contínuo, ele não é uma coisa que acontece apenas uma vez. O downsize, como eu disse, ele busca uma redução nos custos, uma redução massiva nos custos. Isso muitas vezes acaba influenciando de fato a empresa, a eficiência da empresa, de repente na sua produção e etc. Porém, cumpre o objetivo dele, que é da redução de custos. Enquanto o right size, ele busca a eficiência. Então ele vai sempre buscar fazer mais com menos, ou fazer de forma mais rápida, fazer de forma mais eficaz. E a última parte do downsize, né, é que normalmente ele é utilizado quando a estrutura está inchada. Essa estrutura ela gera desperdício. Então, às vezes, a sua empresa está há 20 anos no mercado e aí já aconteceram tantas mudanças de processos dentro da empresa, de tendências de mercado, de estrutura, que às vezes você tem colaboradores ou você tem, de repente, estoques que não são mais tão utilizados, que não são mais eficientes. Então, você faz o downsizing para reduzir isso daí, porque a estrutura ela tá inchada, ela tá gerando uma quantidade alta de custos para a empresa. Enquanto que no right sizing, ele evita essa inflação da estrutura, porque como ele é um processo contínuo, a empresa nunca vai chegar nesse estado de estar inchada, etc, porque o right sizing ele está sempre buscando
a eficiência, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o Right Sizing. Esqueci, downsizing, vai ter o card aqui em cima. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar uma olhada nesses 2 vídeos que vão aparecer aqui e compartilhem com quem precisa aprender sobre o Right Size. Valeu, até o próximo vídeo!